Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a minha profissão, a profissão que eu escolhi, que é a administração de empresas. E eu queria falar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo, estarem mais antenados, e é para ajudar também aí o pessoal que está a fim de escolher uma profissão, que está se formando agora. Esse vídeo vai ser especialmente para vocês, tá bom? Bom, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Magalhães, eu tenho 41 anos, sou formada em Administração de Empresas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio e eu me formei em 2012. Pessoal, e aí agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como é que isso tudo começou, como que eu fui parar na administração. Eu comecei a minha trajetória, né, em busca de uma faculdade. Na verdade, sempre tive um sonho de fazer uma faculdade, era um sonho que eu tinha. E aí, em 99, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a minha saga, né, que eu chamo a saga do Enem. E aí eu fui fazer a minha primeira prova do Enem para tentar conseguir uma bolsa de estudos. Infelizmente, eu não consegui a nota que eu precisava para conseguir a bolsa, mas eu não desisti, viu, gente? Eu fiquei tentando ainda, eu fiz a prova do Enem 5 vezes. E aí, finalmente, em 2007, eu consegui a minha tão sonhada bolsa de estudos de 100% na faculdade Unisal em Lorena. E aí foi quando eu comecei na administração, né? Então, em 2007 eu comecei a minha faculdade lá em Lorena e foi muito bom, assim, porque eu consegui a bolsa do ProUni. Hoje em dia a gente tem mais facilidades, né? Antigamente, naquela época, a gente não tinha tanta facilidade de conseguir uma bolsa de estudo, tinha que trabalhar muito, né? Estudar muito para poder conseguir. Hoje vocês ainda têm mais facilidades, vocês têm várias formas de ingressar em faculdades, em universidades, então aproveitem isso, tá? Gente, então eu vou falar agora um pouquinho para vocês como que é a faculdade, né? O que que você vai fazer, o que que você vai ser quando você se formar. Quando você se forma na faculdade de administração, você se torna um bacharel em administração. A faculdade ela tem duração de 4 anos, ou seja, 8 semestres. Ela está inserida na área de humanas. E aí, falar um pouquinho também sobre o perfil, né? Para quem é a administração? Quem que pode fazer administração? Para quem é mais indicado? As pessoas que têm espírito de liderança, que gostam de estar com pessoas, que gostam de trabalhar com pessoas, que têm uma visão estratégica, que gostam de ver as coisas com outros olhos. Por exemplo, eu tenho um problema para resolver, eu tenho várias soluções, eu consigo enxergar que eu tenho várias soluções, né? O pensamento estratégico. Então, a faculdade de administração ela é indicada para vocês com esse perfil, ok? Gente, e aí, o que que a gente aprende na faculdade de administração? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as disciplinas, né? Depende de faculdade para faculdade. Algumas faculdades têm uma grade mais enxuta, algumas têm uma grade mais extensa. Eu vou falar para vocês o que eu tive na minha faculdade, tá bom? Bom, a gente estuda língua portuguesa, filosofia, psicologia, filosofia e ética, estatística, contabilidade. Aí dentro de contabilidade a gente tem infinitas situações, né? Você vai estudar desde balanço patrimonial, a DRE de uma empresa, saber fazer as áreas contábeis, né, da empresa. Claro que você não vai ser um contador, mas você já vai entender quando o contador te der as demonstrações, você vai conseguir entender, você vai conseguir interpretar, certo? Você vai estudar também economia, e aí dentro de economia você também vai ter uma diversidade de disciplinas que englobam a área de economia, que é mercado financeiro, análise de cenário internacional, o mercado de ações, o mercado de derivados. A gente também estuda marketing, e o marketing é um marketing bem amplo, é bem pesado essa disciplina de marketing, dá para aprender bastante coisa. A gente estuda empreendedorismo, a gente estuda as famosas TGAs, que são as teorias gerais da administração, e onde vão falar um pouquinho sobre como começou a administração,
quais eram os principais estudiosos, como é que a administração foi evoluindo ao longo do tempo. E a gente tem a matemática, gente. A matemática é doída. Para quem gosta de matemática, é uma beleza. Olha, que eu me lembre, a gente tem matemática 1, matemática 2, matemática aplicada e matemática financeira. A matemática para o administrador, ela é muito importante, porque você, como administrador de uma empresa, como gestor, você vai lidar com a matemática o tempo todo. Você vai precisar fazer a gestão financeira de uma empresa, você vai precisar gerir os custos, você vai precisar gerir os preços dos seus produtos, dos seus serviços. Então, a matemática ela é muito importante nessa área. Bom, a gente tem também a administração de materiais, logística, administração de produção, que essas áreas vão estar mais voltadas para quem vai trabalhar em indústria, para quem vai trabalhar em chão de fábrica, elas são voltadas mais para essa área. Temos também as organizações, sistemas e métodos, sistemas de informação, informática. Gente, um parênteses aqui nessa área de informática, que é uma área muito importante para você que está se formando agora, que vai querer fazer uma faculdade, já começa a se preparar agora. Hoje em dia, eu vou até deixar no final algumas dicas, tem muitos cursos online que são gratuitos de informática para você já se preparar. Hoje em dia o mercado de trabalho está exigindo muito a parte de informática, principalmente a parte de Excel. E você, como administrador, você vai precisar saber dessas disciplinas, você vai precisar dominar bem essa ferramenta, né? Porque você vai utilizar o Excel o tempo todo. Claro que você vai ter sistemas na empresa, né? Cada empresa tem um sistema de gestão, mas você vai precisar saber um Excel, manipular uma planilha de Excel, um PowerPoint, talvez um Project para quem vai trabalhar com projetos aí. Então é importante você já se preparando nessa área de informática, porque isso independe da sua formação, você precisa dominar essas ferramentas, ok? A gente também vai ter a administração estratégica, né, que vai falar sobre as estratégias, o que as empresas podem fazer em relação ao mercado, qual estratégia seguir, qual estratégia não seguir. A parte de gestão de pessoas e recursos humanos, como eu falei, para quem gosta de trabalhar com pessoas, também vai poder trabalhar na área de recursos humanos, formado em administração e ir para a área de recursos humanos. Vamos ter a gestão de custos, gestão de serviços, a responsabilidade social e ambiental, que é uma área muito falada hoje em dia. As empresas hoje em dia elas estão voltando as suas produções para serem implementação de ISO. Então é uma área muito importante para vocês conhecerem, e para quem quer trabalhar nessa área de qualidade, de ISO, é uma disciplina muito importante. Gente, a gente tem também a parte de gestão de carreira, que é uma parte que vai falar mais sobre o que você deve seguir, quais as carreiras que você deve seguir, as oportunidades que você vai ter depois de formado, e a parte também de idiomas, né? Eu tive na minha faculdade o inglês, claro que não foi um inglês muito elaborado, foi o mais básico, mas essa parte também é uma parte muito importante para quem está se formando aí. E independente da sua formação, você precisa ter um segundo idioma, né? Você precisa ter o inglês, que é uma língua nacional, internacional, aliás. E hoje em dia o inglês já não tá nem assim tão só ele, né? Porque hoje em dia as empresas estão pedindo mandarim, por exemplo, né? Então você precisa já só se atualizar nessa área também de idiomas. Gente, e aí a gente tem também a temida, para mim foi a temida, além da matemática, a metodologia científica. A metodologia científica é a disciplina que vai te ensinar a fazer o seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia. Cada faculdade vai chamar de uma maneira. Na minha faculdade foi um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso, e algumas faculdades elas exigem o trabalho escrito e apresentação, né? Na minha faculdade teve as duas coisas. Eu tive, graças a Deus, fiz a apresentação, obtive a nota máxima e foi muito legal. Para quem quiser, depois eu vou disponibilizar lá a monografia para vocês, se quiserem ler, quiserem estudar um pouquinho sobre o assunto, que fala sobre intraempreendedorismo e gestão de novos negócios.
E aí é uma matéria muito importante, né? Porque você vai precisar dela para sempre, assim. Para quem vai trabalhar principalmente na área de projeto, vai precisar da metodologia científica, ok? Gente, uma parte importante que eu acho que vocês deveriam saber também é que um bacharel, né, um estudante de administração, enquanto ele estiver na faculdade, ele vai precisar participar também de feiras, de eventos, porque isso vai gerar horas complementares para ele, porque durante a faculdade, depende de faculdade para faculdade, tem uma quantidade de horas que você precisa como estágio para você se formar, né? Então, participação em feiras, em eventos, cursos online que você vai fazer, isso vai valer como horas complementares para a sua formação na faculdade, ok? Gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os prós e contras, né, da faculdade de administração. Vamos começar pelos prós. Os prós, a faculdade ela tem uma boa empregabilidade, né? Você sai da faculdade, você já tem diversas oportunidades no mercado, você tem uma boa empregabilidade e ela também te dá essa visão que você pode trabalhar em diversas áreas de atuação, você tem diversos ramos que você pode trabalhar. Os contras, você, apesar de ter essas diversas áreas, você vai precisar se especializar em uma área específica. Então, eu saí da faculdade, eu quero trabalhar com administração de recursos humanos, eu vou ter que fazer uma especialização nessa área, né? Porque você sai da faculdade, você já é muito difícil, né? Você começar já a sua carreira como administrador, né? Em alguns casos específicos que eu vou falar mais à frente, você vai começar uma carreira, né? Então você vai começar talvez como um auxiliar administrativo, e aí depois um sênior, e vai subindo até você chegar a ser um administrador ou um gestor, né? Então você tem a necessidade de fazer essa especialização. E outro contra é que você, como administrador, por você ter esse conhecimento de diversas áreas, ela exige, o mercado, né, exige que você tenha múltiplas competências. Por exemplo, um segundo idioma, um Excel avançado. Algumas empresas hoje em dia pedem até carteira de habilitação. E isso é uma coisa muito importante, tá? Claro que nem sempre a gente vai ter dinheiro para fazer tudo isso, né? Depende das oportunidades. Bom, e o que a gente pode fazer após a graduação? Gente, hoje no Brasil nós temos duas modalidades de pós-graduação, que é a pós-graduação e o MBA, né? A pós-graduação, ela abrange dois tipos, estricto sensu, que é mais voltada para a área acadêmica, para recém-formados, né? E a lato sensus, que é a especialização profissional, para quem vai já se especializar numa área profissional. O MBA é uma especialização para profissionais mais experientes, profissionais que já estão no mercado, que já têm uma carreira e fez uma faculdade para complementar. E aí o MBA ele é mais voltado para uma área mais prática, ele vai ter discussões, ele vai ter vivências, né, do mercado profissional. Então, para a pessoa que já está na área de trabalho aí há bastante tempo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as carreiras, né? Quais são as carreiras que o administrador ele pode seguir? Eu enumerei aqui 14 carreiras que você pode seguir como administrador. Bom, a primeira delas é a administração de empresa. Você pode sair da faculdade e se tornar um gestor, né? Um gestor executivo de administração. Outra área é a administração pública. Você vai fazer um concurso público para você ingressar como um administrador. Depois eu vou deixar no final algumas dicas sobre concursos de administrador, tá? A administração hoteleira é a terceira área. Você vai trabalhar com a área de turismo, gestão de hotéis, pousadas, restaurantes, resorts, parques aquáticos. Você vai fazer toda a gestão desses tipos de comércios, tá? Comércios não, serviços, né? A gestão hospitalar, que você vai cuidar da parte de gestão de saúde, como clínicas, hospitais, pronto-socorro. A administração de produção, que como eu falei, é a área para quem vai trabalhar na indústria, né, em fábricas. A sexta, na verdade, é a administração rural
e aí vamos deixar um parênteses aqui na administração rural para quem vai trabalhar com essa área. Você precisa ter um conhecimento específico da área rural, e aí a administração ela vai somar com esse conhecimento específico, né? Você vai fazer a gestão da administração rural, mas com aquele conhecimento específico que você já tinha. Eu, por exemplo, se eu quisesse trabalhar como administradora rural, poderia, porque eu fiz o meu ensino médio em técnico agrícola, então eu já tenho um conhecimento prévio da área de rural, né? Na área de produção rural, de produção de criação de animais, produção de hortaliças, então eu poderia trabalhar também nessa área, já que agora eu fiz a faculdade, né? Gente, aí a sétima área é a área de auditoria, que é uma área onde você vai fazer a fiscalização das empresas, né? Normalmente o recém-formado, ele começa com a gestão, com a auditoria administrativa, podendo trabalhar com auditoria financeira, tributária, e vai fazer a fiscalização, ver se a empresa está com tudo direitinho, com tudo correto. A oitava área é a administração de comércio exterior, para quem quer trabalhar com compra e venda de materiais, compra e venda de produtos, importação e exportação. Esse mercado é um mercado bem bacana, é um mercado em crescimento, né? O Brasil hoje em dia ele tem essa área muito forte, então é uma área boa aí para você seguir também. A nona área é a gestão da qualidade, para quem vai trabalhar também em fábrica ou até em empresa privada, vai cuidar da gestão de serviço, de produtos de qualidade de serviço, de produto, enfim. A décima área é a área de marketing, né? Para quem vai trabalhar com marketing, e gente, entender o marketing aqui um pouquinho, o marketing ele não é só publicidade e propaganda, tá? O marketing vai muito além. Você precisa entender as necessidades do seu cliente, e aí você vai trabalhar isso dentro da empresa até chegar na ponta que é o cliente, ok? E aí a 11ª, a administração de recursos humanos. Aí quem vai trabalhar nessa área vai fazer o recrutamento, a seleção, a admissão, demissão, criar plano de carreira para a equipe, né? Vai trabalhar mais com as pessoas. A 12ª é a área que eu estou me dedicando atualmente, que é a área que eu amo, e eu vou depois deixar lá no meu canal para vocês algumas dicas, para você que é empresário, vou deixar lá algumas dicas, que é a área de consultoria empresarial, uma área muito bacana, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae Rio, num programa, né, de inovação, que foi o programa Ali, onde eu atendi 60 empresas, do segmento de serviço, comércio e indústria, durante 30 meses. E aí, assim, o programa Ali é um programa que foi feito para recém-formados. Então, você que tá recém-formado aí já tem uma oportunidade, ok? Eu tenho aqui, ó, um prêmio, que foi o prêmio que eu ganhei como uma das melhores agentes do programa Ali. E foi um programa muito importante para a minha vida, me acrescentou muito profissionalmente, a minha vida pessoal também, muito crescimento pessoal, né? Você conhece muita gente. Bom, e aí tem a 13ª área, que é a área acadêmica, que você também pode seguir a área acadêmica. Você, como graduado, você vai poder dar aula em cursos técnicos, né, de administração, você vai poder dar aula. Ou, se você quiser fazer uma complementação pedagógica, você vai poder dar aula de uma disciplina específica, por exemplo, matemática. E aí você vai ter que fazer essa complementação. Bom, e finalmente a 14ª área é o empreendedor, né? Que você pode sair da faculdade e montar o seu negócio, o seu comércio, ter a sua empresa. Você já vai ter as competências necessárias para você poder montar o seu negócio, ok? Gente, eu queria deixar também uma curiosidade para vocês aqui, que é um item obrigatório para quem vai fazer a administração, que é a calculadora HP12C, que é a calculadora financeira. É uma calculadora que você vai usar muito durante a faculdade, ela é muito necessária, ela é um pouquinho cara, então você que tá começando aí a pensar em fazer uma faculdade, já vai guardando um dinheirinho aí para se preparar, porque logo no primeiro semestre você já vai usar essa calculadora, ok?
Gente, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência agora, né? Comecei a faculdade na Unisal, como eu falei, em Lorena, e depois eu fui morar no Rio de Janeiro, e aí eu transferi a minha faculdade para Mackenzie Rio, lá no Rio, né? E foi assim que eu mudei, né? Vocês viram que eu comecei num lugar e terminei no outro. Então faltou falar isso aí para vocês, que eu mudei a faculdade, transferi. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar no comércio, né, no comércio no turismo, né, durante 12 anos. E eu trabalhei bastante com atendimento ao cliente, né, eu tenho experiência também na área de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, e a minha maior experiência que é no programa ALI, aí na parte de consultoria empresarial. E aí eu vou deixar com vocês aí também algumas dicas sobre o mercado, né, de administração. Eu vou deixar no final algumas dicas de cursos online que vocês seria bom vocês assim fazerem para quem tiver interesse. E, como eu falei, servem como horas complementares para a faculdade. E a parte importante é vocês saberem se os certificados desses cursos tem reconhecimento pelo MEC, são reconhecidos pelo MEC, porque não adianta nada você fazer um curso e um certificado que não é reconhecido. Então é muito importante observar isso, tá? Eu vou deixar algumas dicas lá no final, mas assim, uma das coisas que eu já posso dizer aqui é a FGV, que tem cursos muito bons, a Fundação Bradesco, até o LinkedIn hoje, ele já tem uma plataforma de cursos online, o Sebrae também. E a questão dos concursos, né? Eu falei que eu ia deixar umas dicas também de concursos. O concurso do IBGE, de administrador júnior, a última vez que eu fiz o concurso, em 2013, o salário chegava a R$ 7.000. Então, hoje em dia tem bastante cursos aí na área de administração, prefeituras, né, fazem curso na área de administração para administrador. A Marinha também tem um concurso muito bacana, que é o RM2, que é até quem tem até 40 anos consegue ingressar, e o último salário em 2017 era de R$ 13.000. Hoje em dia, a faixa de salário de um administrador, ela está variando entre 6.700 a R$ 29.000, dependendo da organização em que você trabalha. E aí, se você trabalhar no setor público, né, você vai ter um salário bem alto, assim, porque os setores públicos, ele tem um salário mais alto, como o IBGE, a Marinha, alguns setores públicos, né, de cargos públicos que eu falo. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar para vocês lá os meus contatos no final, tá? Para quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Eu tenho um canal lá no YouTube que é o ADM em Detalhes com Cláudia Magalhães. Eu vou falar um pouquinho lá sobre administração de empresas, sobre profissões, sobre organização, gestão de mudanças. E vou falar um pouquinho também, gente, da minha segunda área, tá? Que eu queria falar um pouquinho para vocês, mas não vai ser agora, que é o artesanato, que eu me dedico já há 19 anos e começou como um hobby. Hoje em dia é uma fonte de renda, é uma complementação de renda e é uma área que eu gosto bastante, que eu também queria dividir com vocês mais à frente, ok? Gente, muito obrigada, bom dia para vocês, um ótimo final de semana.